Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade concernente ao nosso terceiro trimestre da nossa revista Lições Bíblicas. E nesse trimestre nós vamos estudar a Igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas paulinas. E graças a Deus por mais essa oportunidade. Dessa vez nós estaremos estudando as cartas de Paulo, que foram dirigidas a Timóteo e Tito. E eles foram dois jovens pastores que foram deixados por Paulo, que foram comissionados por Paulo para cuidarem da obra missionária em Éfeso, né? E também eles estavam fazendo a obra do Senhor, graças a Deus. Embora essas cartas tenham sido escritas em uma outra época, em um outro momento, com certeza para nós vai ter assim, importantes lições que nós vamos tirar dessas epístolas que Paulo escreveu. E o nosso tema da nossa lição de hoje é uma mensagem à igreja local e à liderança. Essas cartas elas vão estar, a gente vai entender que elas vão estar baseadas em algumas características muito importantes. Paulo direciona a Tito e a Timóteo, né, as qualificações e o modo de agir na igreja do Senhor. O texto áureo da nossa lição está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. As cartas pastorais reúnem orientações à liderança cristã e aos membros em geral para que vivam conforme a vontade de Deus. Esse é o tema da nossa lição e nós vamos iniciar orando ao Senhor para que nós possamos então juntos aprendermos e estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar? Soberano Deus, grandioso Pai, nós te louvamos nesta manhã por mais essa rica oportunidade de juntos estarmos, Senhor, aprendendo a Tua palavra. Direciona-nos com sabedoria que Tu tens nos dado, nos ajuda, Senhor, com esta sabedoria, para que possamos manusear a palavra do Senhor e aprendermos, Senhor Jesus, nesta manhã. Muito obrigado, capacita cada um a entender. Amém. Muito bem, o nosso textual então ele já falou aqui com direcionamento a Timóteo. Timóteo é um pastor muito jovem, né? Um obreiro muito jovem da casa do Senhor, ali naquele local em Éfeso. E Paulo direcionava ele de um modo muito carinhoso, né? E muito respeitoso, como nós vamos ler aqui na leitura bíblica em classe, que está contida no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2, e Tito, capítulo 1, versos 1 a 4. Bora ler a palavra juntos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na graça, na fé, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, e em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós vamos, a partir de hoje, apresentar com essa revista e aprendendo a palavra do Senhor, um panorama geral das epístolas paulinas a Timóteo e a Tito. Timóteo, a gente tem uma referência dele quando nós lemos na palavra do Senhor. Ele era neto de Lloyd e sua mãe era Eunice, né? Então ali Paulo comissionou Timóteo para ministrar em Éfeso.
ele era muito jovem e por isso Paulo o advertia nesse sentido, de que ele pudesse entender o seu real valor como ministro dali daquele lugar na palavra do Senhor. Tito também foi um auxiliar de Paulo, também muito jovem, né? Mas era um cooperador de grande responsabilidade e confiança de Paulo. Ele era gentil, converteu-se, né, ao cristianismo e tornou-se íntimo do companheiro Paulo nesse ministério aí, que é o de pregar e ministrar a palavra do Senhor. Tito, no momento, foi comissionado e passou a desenvolver um trabalho em Creta, né? E ali ele foi fazendo a obra do Senhor. Quando Paulo deixa ele lá e se direciona para a Macedônia, para poder ali também concluir trabalhos e aprendizado, ensinar a palavra do Senhor ali. Muito bem, a nossa lição hoje ela tem 4 tópicos. O primeiro tópico vem falando sobre as epístolas pastorais. Esse primeiro tópico, verdadeiramente, ele vem apenas com um sentido de conhecimento, né? A nossa introdução, ela já vem dizendo aqui sobre essas epístolas de Paulo, que é a 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E essas cartas, em geral, são consideradas um conjunto, já que foram dirigidas a 2 jovens pastores que cuidavam do rebanho do Senhor, juntamente com Paulo, né? Então, o conteúdo delas, das cartas, ele vai estar repleto de conselhos úteis que servem para nós hoje e também serviu para aqueles 2 pastores naquele momento. Cartas pastorais. Por que cartas pastorais? Porque foram endereçadas a 2 jovens pastores. Esse é o número 1 do nosso primeiro subtópico, onde a gente vai aqui entender apenas essa nomenclatura, né? Cartas pastorais, obviamente, porque foi direcionada a 2 jovens pastores. E a data em que elas foram escritas? A primeira foi em 64 d.C., a segunda também, e em seguida, por volta de 65, foi escrita a carta a Tito. Já a segunda epístola de Timóteo foi escrita em torno de 67, quando do segundo encarceramento de Paulo. Naquele momento, o imperador romano era Nero, considerado um dos 3 mais, digamos assim, perversos imperadores que Roma já teve, né? E naquele momento ali, então, Paulo, ele foi perseguido, ele sofreu várias privações, a história conta isso, e abandonado pela maioria de seus amigos. Só que ele tinha uma consciência de que seu ministério já estava chegando ao fim e ele estava próximo de partir para a glória, né? Então, o conteúdo dessas cartas, a estrutura foi elaborada com o intuito de alcançar seu destinatário com solenes ensinos e advertências da parte de Deus. Então, nesse terceiro tópico aqui que nós vamos ver, já vem falando do momento e como as cartas foram direcionadas, desenvolvidas. Começa a primeira parte, saudação, onde nós vimos aqui a nossa leitura, e qualificações ministeriais, logo após, alerta contra os falsos mestres, o cuidado com a sã doutrina, comportamento e conselhos a diversos grupos. Então, nesse primeiro tópico, que foi um momento em que a gente entendeu essas epístolas, né, que foram introduzidas ali por Paulo para esses 2 jovens pastores, cartas pastorais, porque se referiam a 2 jovens pastores. O momento e o contexto naquela época estava sob o governo de Nero, que foi no ano de 64 a 67 depois de Cristo, quando foi feita essa carta, quando foi direcionada a esses jovens pastores. E o conteúdo dessas epístolas, elas vêm com a saudação, qualificações ministeriais, alerta contra os falsos mestres, cuidado com a sã doutrina e o comportamento e conselhos a diversos grupos. Digamos que essa nossa primeira lição, ela é uma introdução das demais lições que nós iremos ver com bem cuidado, vamos estudar com mais afinco, né, de um modo mais objetivo e mais estudado, digamos assim,
mais profundo, né? A lição de hoje ela vem como uma introdução, digamos assim, de todas as demais lições. Por isso que nós estamos assim, não correndo, mas vamos tentar concluir essa lição de hoje, tá? E então, quando nós vimos e nós lemos a palavra do Senhor, nós temos aqui um centro de ensinamento que Paulo direciona a esses dois jovens pastores. Qual o comportamento apropriado dentro da igreja? Por isso, né, vários conselhos a várias classes de pessoas. Os servos, os senhores, eles se direcionam aos pais, aos filhos, aos jovens e aos outros grupos. Mas no tópico 2, nós vamos entender o propósito e a mensagem realmente das cartas para 1 Timóteo e 2 Timóteo e Tito. Tinham em comum os seguintes propósitos. Nesse momento aqui, no segundo tópico, nós vamos ter 2 propósitos que Paulo fala das cartas. O primeiro propósito, orientar os líderes quanto à vida pessoal e combater as heresias. Esses 2 tópicos, eu julgo, esse tópico 2, né, a gente percebe que vem realmente o propósito da mensagem das cartas. Mas para que nós possamos iniciar, orientar os líderes quanto à vida pessoal, muito importante, porque Paulo exorta o jovem ali, o jovem pastor, dizendo que ele deveria servir como exemplo em tudo. Orientar os líderes quanto à vida pessoal. Paulo exorta o jovem pastor, dizendo que ele deveria servir como exemplo em tudo. 1 Timóteo 4:12. Nós vamos ler aqui. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Onde? Como? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quando ele diz em tudo, esse em tudo, ele gera essas 3 importantes atitudes da vida daquele que vai direcionar, daquele que vai ensinar, daquele que vai ser exemplo na igreja. Olha só, ele diz em tudo, como em tudo, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, como convém andar na igreja do Deus vivo? É isso que ele ensina através dessas cartas para aqueles 2 jovens pastores, né? Para estar na liderança de uma igreja local, é imprescindível ter uma vida exemplar. Também é necessário e importante que o líder saiba cuidar bem de sua vida familiar, filho, esposas e tenha uma boa conduta. Então, esse foi o primeiro propósito da carta de 1 Timóteo e Tito a esses 2 jovens pastores. Primeiramente, orientá-los quanto à vida pessoal. E o segundo fato, que é o segundo propósito, combater as heresias. Paulo sabia das diversas heresias que ameaçavam as igrejas locais. O apóstolo estava preocupado com os crentes que já haviam sido seduzidos pelo judaísmo e também pelo gnosticismo. Então, o que é heresia, né? Heresia é um ensinamento contrário a uma verdade fundamental da Bíblia. Como é que a gente pode exemplificar? Alguém concorda com tudo que está escrito na Bíblia, porém nega o fato de que Jesus é Deus. Sabendo então que, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós devemos entender que Jesus é Deus, e isso é uma verdade bíblica fundamental. Logo, aquele que nega isso não está correto e está então tendo e praticando uma heresia, que é um ensino contrário. Exatamente é como a gente define heresia. É um ensino contrário a uma verdade fundamental. Então, combater as heresias. Paulo sabia então dessas diversas heresias que estavam ali rondando a igreja naquele momento, né? Então, e aí ele então começou a se preocupar. E dentre essas heresias, né, estava o judaísmo, que exigia o cumprimento de vários rituais e liturgias. Contudo, Jesus nos ensinou uma nova maneira de cumprir a lei e de viver. Jesus fez uma nova aliança com a humanidade, mediante seu sacrifício na cruz.
Logo, se o judaísmo, que foi a primeira religião monoteísta da história da humanidade, e ela tinha com certeza várias características, né? Porém, eles estavam ali fazendo com que o povo esquecesse ou não desse tanta importância ao aparecimento, ao surgimento, ao nascimento do Messias. Eles tinham então ali, naquele tempo, eles não concordavam com essa nova aliança e eles continuaram e continuam ainda, né, sobre o preceito da lei. Então, nós sabemos que Jesus ele já veio, ele já promoveu essa nova aliança e os rituais, do qual a gente já até estudou, né, numa revista dessas do trimestre passado, os rituais do Antigo Testamento, eles não foram abolidos. Muitas das vezes nós entendemos isso, mas quando Jesus surge, ele vem trazendo uma nova aliança, né? Tanto que os sacrifícios, isso já não precisava, porque Jesus já veio como um sacrifício vivo. Então, e outra fonte também de heresia que estava naquele tempo era o gnosticismo. O que era isso? Uma filosofia herética que defendia o dualismo. O dualismo, eles acreditavam, eles tinham uma mentalidade de que existia um lado do bem e um lado do mal. A ponto, inclusive, de não aceitar casamento. Eles não aceitavam casamento porque eles diziam que quando o homem casava com a mulher, eles iriam dar origem a um novo ser, um ser humano, que seria então mal. Eles acreditavam em duas teses, um Deus do bem e um Deus do mal. E essa filosofia ela entrou tão forte no cristianismo e muitos cristãos se tornaram adeptos a esse tipo de heresia. E eles diziam, inclusive, que tudo que Deus criou era um Deus espiritual, criou bem, mas o que o outro Deus do mal criou eram materiais e eram coisas do mal. Então, por isso, muitos alimentos eles não comiam, né? E isso perturbou muito a vida da igreja naquele tempo. Entre outras coisas, eles, como eu já falei, eles aboliam o casamento. Condenavam alguns alimentos porque eles acreditavam que o Deus do bem criara as coisas espirituais e o Deus do mal criara as coisas materiais. Ou a gente entende então aqui que isso é uma concepção totalmente errada. Por quê? Todas as coisas foram criadas por Deus. E quando a gente lê em Gênesis, a palavra do Senhor ela diz, e viu Deus que tudo era bom. Então, tudo que Deus criou era bom, tanto o corpo quanto o espiritual, né? Deus, ele criou todas as coisas para a glória dele. E ali estava, então, se proliferando essa questão das heresias. Com certeza, quando Paulo fala e relata para Timóteo, o adverte quanto a isso, com certeza ele já sabia de onde vinham essas tendências, né, que ali estavam sendo incluídas. Pois o corpo, então, segundo dizia, o gnosticismo, uma filosofia herética que defendia dualismo, segundo o qual a matéria é mal e o espírito é bom. Por isso negava a encarnação de Cristo. Eles não aceitavam e não acreditavam na encarnação de Cristo, pois haviam dizendo o seguinte, o corpo sendo matéria iria contaminar o espírito. Então eles não acreditavam. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para amenizar os estragos dessa heresia que se infiltrou no meio dos crentes sob a influência de muitos homens ali. Inclusive ele cita aqui Himeneu e Alexandre, e quando a gente lê 1 Timóteo 1, 19 e 20, a gente tem referência desses dois homens aqui. Muito bem, irmãos. Então, esse foi o nosso segundo tópico, que foi propósito e mensagem. Qual foi o propósito da carta? Orientar os líderes quanto à sua vida pastoral e também combater as heresias. Amém? Continuando aqui, agora vem o terceiro tópico. Uma mensagem para a igreja local e a liderança da atualidade. Estamos vivendo tempos trabalhosos que Paulo falou em 1 Timóteo 4
1, 2. Não sei se vocês estão aqui, 4, 1, 2. O Espírito diz, 1 Timóteo 4, 1, 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, proíbem o casamento, gnosticismo, viu? E o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça e pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, os tempos difíceis dos quais Paulo fala, precisamos estar atentos, por isso vamos estudar 2 heresias da atualidade. O Evangelho da Prosperidade e a apostasia dos últimos dias. Com relação a esse Evangelho da Prosperidade, o comentarista da lição ele diz aqui, um dos mais eminentes defensores dessa falsa doutrina ensinou que você é tanto uma encarnação de Deus quanto Jesus Cristo foi. Você não tem um Deus dentro de você. Você é um Deus. Se o crente é Deus, pode tudo. Tudo que disser tornar-se a realidade. Confissão positiva. E terá o mundo e as riquezas que desejar sem pobreza nem enfermidade. À luz da palavra de Deus, tal ensinamento equivale a orgulho, presunção e soberba. Sabemos que Deus abomina toda altivez e que tal ensino é contrário às Escrituras sagradas. Somos criaturas, temos falhas e sem Deus nada somos e nada podemos. O poder e a majestade são dele. Em João nós lemos o quê? Fala sobre a videira e seus frutos. Sem mim nada podeis fazer. Jesus afirmou isso. Então, dizer se você disser que você está com saúde, a sua palavra tem poder. Nós temos que ter muito cuidado com muitas dessas situações. Uma das coisas que a confissão positiva fala é que nós somos filhos de Deus e que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Logo, nós também temos poder na nossa palavra para gerar realidades. E a gente sabe, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós sabemos que nós não podemos jamais, discordar do que Deus colocou para nós. Nós somos o barro, ele é o oleiro. Ele é que define, ele é que diz. E aí a gente não pode dizer assim, eu declaro, eu decreto. Não, Deus declara, Deus decreta. É o Senhor que é o dono de tudo. É Ele que pode todas as coisas. Então, nós temos que entender somente a Escritura, A gente tem que entender isso. A gente vai pela palavra do Senhor. Então, nada de ficar achando que a minha palavra tem poder. Não, o que acontece é que nós podemos orar ao Senhor e dizer, Senhor, seja feito a tua vontade. Não podemos jamais dizer que Deus me criou, logo eu também sou Deus. Isso não existe, isso é uma coisa que se torna até uma heresia, Deus, ele nos criou, nós somos a sua imagem e semelhança, porém é ele quem ordena, é ele quem declara, é ele quem decreta todas as coisas e tudo em todas as coisas, para todas as pessoas, É ele que decreta, é ele que é o Deus. E a apostasia nos últimos dias. Paulo adverte aos crentes quanto ao que está acontecendo nos dias atuais, onde muitos estão abandonando a fé em Cristo. Em Tito, ele faz advertência semelhante sobre falsos líderes. O que é a apostasia? Apostasia, ela vem de um termo grego e significa decair, desertar, rebelar-se, abandonar, retirar-se, ou seja, afastar-se da união vital com Cristo e afastar-se da fé. É você cortar relacionamento, apostatar da fé, voltar atrás, deixar de seguir. Isso é a apostasia. Isso tem acontecido muito nos últimos dias,
Precisamos estar atentos para que os ensinos heréticos e a apostasia dos últimos dias não alcancem a igreja do Senhor. Nós líderes, toda a liderança da igreja, cada cristão sendo líder na sua casa, no seu lar, tem essa responsabilidade de zelar pela doutrina, pela sã doutrina, melhor dizendo. Então, o terceiro tópico, ele vem então para a gente entender isso, que Paulo, ele aqui, quando a gente inicia o primeiro tópico, uma mensagem para a igreja local e a liderança da atualidade. Foi escrito lá atrás, mas serve para nós hoje, né? Então, embora tenha sido escrito em muito tempo atrás, a gente pode tirar dessas cartas uma imensidão de ensinos. E o último tópico da nossa lição, mensagem para a liderança. E para terminar esse tópico, irmãos, eu quero ler com vocês Mateus 20, 24, 28, palavra do Senhor. Mateus 20, 24, 28. Mateus 20, 24. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Por que eu quis ler nesse último tópico essa leitura? Porque essa mensagem do quarto tópico, ela vem para a liderança, para aqueles que estão na liderança de algum trabalho, para os pastores, diáconos, presbíteros e professores da escola dominical, enfim. Aqui a gente vai ver um conjunto de qualificações que aqueles que desejam liderar numa igreja necessitam ter. Se você for ler 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1, do 5 ao 9, você vai ver aqui várias qualificações. Irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra, capaz de admoestar com a sã doutrina. Viu? Quantas qualificações nós precisamos ter? Essa é o último tópico e é uma mensagem para nós, para a liderança e também a ética ministerial. Na segunda epístola a Timóteo, Paulo diz que o ministro deve apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O líder cristão não é o que manda, mas o que serve. Não é o maior, e sim o menor. Por isso nós lemos em Mateus 20, 24, 28. Jesus afirmou que nós devemos ser, para nós sermos os maiores, nós precisamos aprender a sermos os menores. E é um ensino que fica para nós nesta manhã, sobre a mensagem direcionada para a liderança. E a verdadeira liderança, ela se estabelece pelo exemplo, pelo testemunho, né? Ainda que nós precisamos ter uma boa oratória, uma boa eloquência, né? Uma retórica imprescindível, porém o que conta é o testemunho. O que conta realmente é o exemplo, é a ética. E com esse tópico final a gente encerra a nossa lição de hoje, que foi uma introdução das demais lições que nós veremos nesse trimestre, né? Nós vamos estar juntos aprendendo a palavra do Senhor, e os dois jovens pastores que receberam essas cartas ali, com certeza eles foram capacitados pelo Senhor, assim como todo aquele que busca e deseja o episcopado. Vamos orar nessa manhã e nossa lição vai estar maravilhosa nesse trimestre, e cada lição ela vai abordar com mais profundidade tudo aquilo que nós hoje comentamos com todos vocês. Vamos orar. Soberano Deus, nós te louvamos e te agradecemos nesse momento e nesta manhã, Pai.
por esta lição que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, nos prepara, nos capacita para que possamos, então, juntos aprendermos a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém. Graças a Deus. Bom dia a todos, na paz do Senhor, um excelente domingo. Deus abençoe a todos.